E hoje, então, minhas queridas, reduzindo aqui, Jana, oi Dani, tudo bem, queridas? Kelly, já falei um oizinho para ela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 3 lições que eu aprendi com Eva e tenho aprendido, na verdade. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui de fundo para nós. São 3 lições muito realmente preciosas que eu tenho aprendido durante toda a jornada. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque nos nossos últimos devocionais, para quem tem recebido, para quem tem acompanhado nos grupos fechados, tanto de WhatsApp como do Telegram, a gente tem falado sobre a criação da mulher e de Eva. E claro que a gente já ouviu falar de Eva, a maioria das pessoas conhecem a história que ela comeu o fruto proibido. Mas o grande ponto é o que a levou a pecar, o que a levou a cair. E eu tenho refletido muito sobre isso. Não, quem tá aqui que já me conhece há algum tempo, e antes até de eu começar a falar, vou pedir para vocês, meninas, se tiver alguém que não esteja aqui, que vocês queiram enviar o aviãozinho, assim a gente pode contar com mais pessoas hoje. Eu comecei o horário dessa live diferente das outras, a gente estava fazendo às 16h30, essa tá às 16h, eu acredito que ficou na cabeça de muita gente que era 16h30, mas não tem problema. Quem não estiver ao vivo agora, infelizmente não vai poder fazer as perguntas que eu vou abrir para o final, mas pode estar acompanhando por vídeo depois. Mas claro que quanto mais a gente puder direcionar para mais pessoas essa palavra que vem direto do trono de Deus para o meu coração e para o teu coração, tenho certeza que vai chegar e alcançar muitas mulheres. Porque a grande verdade é que nós mulheres precisamos aprender com as lições das mulheres da Bíblia. Elas têm conselhos, têm lições dos erros delas, dos acertos. E nós, como mulheres de Deus, nós temos que aprender com isso. Porque essa palavra implantada na nossa mente, no nosso coração, que é capaz verdadeiramente de transformar as nossas vidas. Então eu pensei muito sobre o que trazer de Eva, sabe? Enquanto eu refletia nos nossos devocionais, e a gente falou de tantas coisas profundas de Eva, como lidar com as perdas da vida, como ela se sentia sendo a primeira mulher, a primeira mãe, o desafio que foi. Nunca tinha havido um bebê na terra e ela pode contar com a ajuda do Senhor. Mas enquanto eu refletia sobre tudo isso, me veio um pensamento, sabe? Algo muito forte no meu coração, de tantas lições, a gente poderia falar o dia inteiro sobre Eva. E o que eu quero falar hoje com vocês, essas 3 lições, elas estão antes da ação, quando Eva tomou o fruto proibido, comeu e trouxe para sua casa. O que a levou a fazer isso? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por neurociências, todas essas ciências que estudam o comportamento da nossa mente, como que tudo isso funciona. E assim, olhando para a palavra de Deus e vendo a história de Eva e vendo o que aconteceu, Deus foi falando no meu coração, sabe? O que aconteceu? O que fico imaginando a cabeça de Eva, o que aconteceu antes? Porque a grande verdade, eu quero trazer um pouco do pano de fundo para vocês. E eu fiz algumas anotações aqui, embora eu tenha tido um pequeno acidente, gente. Primeira vez eu faço, às vezes, na anotação no computador, hoje eu fiz no papel, derrubei o copo de água. Então, vocês não podem ver como que tá aqui, mas tá aqui. Mas é o seguinte, Deus criou Adão. Primeiro Deus criou Adão, isso é fato. E quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, Adão tinha um papel.
um papel e um trabalho. Se você olhar lá em Gênesis 1, deixa eu ver, versículo 15 e versículo 19. Gênesis 1, 15 e 19 fala que Adão, ele foi colocado no jardim para cultivar, para proteger o jardim. E depois no versículo 19 diz que Adão foi colocado lá para dar nomes aos animais que Deus havia criado. Eu fico imaginando a quantidade de animais que existe, gente, animais, plantas. Imagina a cabeça desse homem, certo? De estar gravando todos esses nomes. Hoje a gente esquece o que almoçou no dia anterior, mas a gente tem que fazer planilha de agendamento das coisas que a gente precisa fazer. Então, quando você olha para esse homem, Adão era um homem completo. Mas aí, depois que Deus havia criado os animais, Adão, então ele estava lá no meio do jardim, ele disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só, não é bom, porque tudo aquilo que Deus criou era bom, mas aí ele falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, enquanto Adão tinha o papel de cultivar, proteger o jardim e dar nome aos animais e plantas e organizar toda essa parte aqui, Eva, ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea. Nós temos a mania de achar que auxiliadora é aquela função inferior, mas não. Auxiliadora significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Então, uma auxiliadora idônea é tudo isso. E Deus viu que Adão precisava de alguém do lado dele com habilidades diferentes que o suportassem em sua missão, que tivesse ao lado dele. E por isso que Deus tirou da costela de Adão, para que em nenhum momento Eva se achasse, eu sou diferente, a gente vai competir. Não, não, não. Eles são um só. Um só. E por que eu estou contando tudo isso? Existia um papel designado por Deus para o homem e para a mulher. E aí, a mulher, então, o que ela tinha que ser? Eu quero que você grave isso, porque vai ser muito importante daquilo que nós vamos conversar. Então, a mulher era o quê? Auxiliadora idônea. O que faz uma auxiliadora, se você for uma auxiliar de qualquer coisa? Você está o tempo todo... Imagine que seja num escritório, para ficar mais fácil da nossa cabeça. Então, a gente é auxiliar, a gente tem um chefe e a gente vai ficar o tempo todo vendo o que ele precisa, dando suporte, ajudando com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que a gente tem de positivo. E aí, isso veio ao meu coração. Quando a gente olha para o que aconteceu com Eva, nesse momento que ela caiu, ela não estava exercendo o seu papel. E eu quero ler com vocês. Eu não sei se você tiver uma Bíblia aí, tudo bem. Se você não tiver, depois você pode acompanhar. Lá em Gênesis, capítulo 3, eu vou ler para vocês aqui, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque as 3 lições que a gente vai tirar são profundas, são lições de coisas que até hoje nós mulheres cometemos os mesmos erros e fazemos as mesmas coisas. E assim como Eva, muitas vezes a gente tem trazido para dentro da nossa casa morte, maldição, tantas coisas sem que a gente perceba. E preste atenção, então, vamos lá. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe
que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, presta atenção, olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Sabe, minhas queridas, quando eu olho para isso aqui, e eu refleti muito sobre isso e todas essas questões de neurociência, como funciona a nossa mente, como funciona a nossa tomada de decisão. Depois que Eva comeu, ela agiu, já enfiou o pé na jaca, né? Já errou, já tropeçou, não tinha mais o que fazer, as consequências vieram depois. Mas o que fazer então antes disso? O que fazer então para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não tome ações erradas na nossa vida? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Tudo aquilo que a gente decide funciona da seguinte forma: a gente recebe uma informação, essa informação passa pela nossa mente com toda a base de informações que eu tenho, vem aqui atrás, em uma fração de segundos ela volta e eu tomo a ação. Então, Eva tomou essa decisão com base nas informações que ela tinha gravada na mente dela. Ela sabia que era proibido? Ela sabia. Ela não tinha recebido a ordem direta de Deus, mas ela tinha recebido a ordem e a instrução do seu esposo. Mas então, o que aconteceu com Eva? Primeira coisa que eu quero te perguntar, e eu fico imaginando se eu tivesse frente a frente com Eva e ela tivesse passando isso pra gente, seria a seguinte pergunta: para onde Eva estava voltando o seu olhar? E essa pergunta é para nós também. Para onde nós temos voltado o nosso olhar? Se Eva, ela tinha o papel de auxiliadora idônea, o que era para Eva estar fazendo naquele momento, gente? Era para ela estar do lado do esposo dela, auxiliando naquilo que era devido. Era para ela voltar os olhos para dentro do lar dela, da casa dela. E o que ela estava fazendo? Ela estava lá de boa, passeando no jardim. Ela estava do lado da árvore, com tantas espécies, com tantas coisas plantadas naquele jardim. Eu fico imaginando o que ela estava fazendo, o que essa Eva estava fazendo bem na frente da árvore proibida. Será que ela estava olhando para aquela árvore lá e falando assim, por que será que Adão falou isso que não era para comer? Por que será que Deus deu essa ordem para Adão? Ela é tão bonita, essa árvore e tal. E ela estava lá de boa, sabe? E muitas vezes, o que eu quero trazer pra gente, pra nós mulheres? Muitas vezes a gente se distrai, sabe, do nosso real papel. O nosso papel continua sendo ser uma auxiliadora idônea. E a gente tá olhando, voltando, em vez de estar com os nossos olhos voltados para nossa casa, nós estamos com os nossos olhos voltados para o que está acontecendo aí fora. Em vez de prestar atenção naquilo que está rolando com os nossos filhos, na cabeça dos nossos filhos, com o nosso esposo, aqui é o nosso lar é a nossa prioridade. Às vezes a gente está, e eu digo isso por mim também, às vezes a gente acaba se envolvendo com outras coisas e o nosso olhar fica para redes sociais, para outras questões que não são prioridade da nossa vida, sabe? A gente acaba entrando em discussão, nesse momento de pandemia, de Covid, a gente acaba acompanhando um, acompanhando o outro, e um discute que isso é bom, outro fala que isso é ruim, e a gente vai atrás de um, atrás de outro, buscando informação, e os nossos olhos, em vez de olhar aqui para dentro da nossa casa, para ver o que está acontecendo aqui dentro, a gente fica aí, ó, com os olhos lá fora, olhando as pessoas que estão indo melhores, talvez profissionalmente que a gente,
olhando para as pessoas, fulano tá mais bonita, olha, ela fez botox, ela fez isso, fez aquilo, eu tô com filtro só aqui, viu, gente? Mas a gente, muitas vezes, nós colocamos o nosso olhar para fora. E é exatamente aí que Eva começou a escorregar. Ela tirou os olhos do seu papel de auxiliadora idônea e ela começou a olhar para fora. Então eu quero te perguntar agora, para onde você tem concentrado o teu olhar? É para tua família, para dentro da tua casa? Ou o teu olhar está para as coisas que têm acontecido fora da tua casa? Você tem observado a grama da vizinha, as flores da vizinha, a escola de outro, o trabalho profissional de outro, nas redes sociais? Então, como que anda o seu olhar? Você tem olhado para coisas que não fazem parte de quem você é? Que não fazem parte do teu papel? Deixa eu te falar do segundo ponto. Então Eva começou a tropeçar quando ela tirou o olhar dela do seu real papel. Segunda coisa que Eva fez, imagino, gente, Eva, olha só, a gente mulher, nós gostamos de conversar, não é? Acho que toda mulher gosta de conversar. E a gente vai em salão, em cabeleireiro, fisioterapeuta. Teve uma época que meu marido falava que eu não precisava de psicóloga nenhuma, porque quando eu ia nesses lugares eu aproveitava para colocar a conversa em dia. E é verdade, viu, gente? Quando você trabalha numa empresa, é uma delícia você ficar batendo papo com a mulherada. Quando você vai nesses lugares, a gente conversa. E Eva não tinha nenhuma outra mulher para ela conversar. Vocês imaginam que desespero era esse? Ela só tinha um Adão, gente. E lógico, Deus que conversava com eles na viração do dia, mas ela não tinha uma amiga para ela desabafar, para ela conversar essas coisas de mulher, sabe? O que você vai fazer no almoço? O que você fez no... que tratamento, que produto de beleza, o que você está usando agora, o que você fez no seu cabelo? Não, Eva não tinha ninguém para conversar sobre isso. Aí, de repente, ela tá lá de boa, então, tirou os olhos da casa, tava olhando para fora. O que acontece? Apareceu alguém para conversar com ela. A serpente. E a serpente começou a lançar ideias não condizentes com a verdade que ela já conhecia. E foi interessante, em nenhum momento, Satanás, claro, disfarçado de serpente, trouxe para ela, em nenhum momento ele falou, não, é isso, tá errado. Não, mas ele, assim como ele fez com Jesus também, ele faz com a gente. Ele trouxe confusão para a mente de Eva, trouxe engano. Ele tentou enganá-la, persuadi-la com palavras. Falou assim, não é bem assim. Sabe, minhas queridas, quantas vezes a gente vai em alguns lugares, e eu tenho falado muito aqui do feminismo, e eu digo para vocês claramente, não dá para ser feminista e cristã. Qualquer dia eu falo mais sobre isso para vocês. Mas como os valores do feminismo, de toda essa movimentação das mulheres serem empoderadas, e esse é um termo que eu não gosto muito de usar, porque Deus já colocou um poder maravilhoso dentro de nós, mulheres. Nós temos uma essência divina, linda dentro de nós. E nós não precisamos ser empoderadas por nós mesmas, mas nós precisamos resgatar a essência de poder que Deus colocou em nós através do Espírito Santo dele. Só que muitas vezes a gente vai em alguns lugares e às vezes a gente está com dúvida, a gente acaba desabafando, está acontecendo isso em casa, com os meus filhos. E às vezes a gente escuta conselhos que até parecem ser bons, alinhados com o mundo que a gente vive hoje, com o nosso momento de vida.
E às vezes eu chego num lugar e falo assim, ai, tô tão cansada, tenho tão... Imagina, tô dando um exemplo aqui, tanta roupa, tanta coisa para lavar em casa, organizar. Aí de repente uma amiga vai e te fala assim, ah, não, você tem que falar pro teu marido que ele tem que fazer mais coisa, onde já se viu, hoje em dia é assim, tal. Enfim, você vai falar alguma coisa do seu filho e aí vem uma pessoa com a ideologia de gênero. Você fala assim, nossa, meu filho tá assim, assado, minha filha assim. Fala assim, não, você tem que ser mais liberal. Ele tem, seu filho, sua filha pode escolher ser quem eles quiserem. Quando eles chegarem na adolescência, viu? Você tem que abrir, deixar eles experimentarem tudo que eles quiserem. Enfim, existem estou usando exemplos extremos aqui. Mas muitas vezes tem coisas simples que a gente vai recebendo todos os dias, informações que vão contaminando a nossa mente. Por que eu falei para vocês da neurociência? Que ela é tão apaixonante para mim, quando eu estudo a palavra de Deus, eu consigo enxergar como isso é forte. Porque se todo dia eu vou recebendo informações, às vezes um vídeo que eu vejo, e foi tão interessante, outro dia eu estava assistindo um vídeo com os meus filhos, um filminho lá, e como é forte essa questão da sociedade querer que a mulher moderna desonre os homens, né? Na verdade, eu falo que a mulher foi de um extremo de humilhação para um outro extremo, onde ela é ensinada a desonrar os homens, que os homens, ela não precisa de homem para nada, né? Só para reproduzir e o resto ela dá conta sozinha. Tem muitas mulheres que falam, o mundo seria melhor se tivesse só mulheres. Então, todas essas coisas que a gente vai escutando, e esse filminho tão inocente, tão bobinho, gente, mas no final eles fazem exatamente isso. É uma menina que desonra todos os homens porque ela era mais importante, ela é a nova geração tem mulheres liderando todos os homens. Era mais ou menos esse o recado, tá? E eu não sou contra a mulher em lideranças onde ela realmente possa atuar, mas o problema é generalizar isso. Quando a gente generaliza e a gente se coloca numa posição que não é nossa, porque Deus foi quem colocou o homem como sacerdote, como direcionador, como governador da nossa casa, acima de nós, principalmente dentro da nossa casa, gente. E isso é muito forte. E nós mulheres, até eu falei num post na semana passada, que nós mulheres, nós aprendemos a ser rainhas solitárias, brilharmos sozinhas. Nos ensinaram que a gente tinha que construir nossa carreira, ter sucesso, não depender de ninguém. Nos ensinaram a ser rainhas solitárias. E a grande verdade é que não existe uma rainha sem um rei. E se eu quero ser uma rainha de fato e de verdade, de acordo com a palavra de Deus, eu preciso honrar quem está na minha casa. Eu preciso honrar o meu esposo. Eu preciso ter uma cultura de honra, não só com o meu esposo, mas com todos os outros homens. Porque as mulheres aprenderam a desonrar os homens. Mas voltando aqui, cuidado com os conselhos. Se Eva acho que pudesse falar com a gente hoje, acredito que é isso que ela nos falaria. Cuidado com aquilo que você tem ouvido por aí, minha querida. Nem tudo que você ouve é verdade. E a gente está vivendo num momento de tanta confusão. Pessoas falam tantas coisas e dizem verdade. E você fala que e aí, o que é verdade, o que não é verdade? Essa questão de Covid, uns falam uma coisa, outros falam outra. Você fala o que é verdade, o que não é verdade. Outro dia uma mãe no grupo da escola falou assim, gente, nós vamos começar de novo aquele momento na vida que a gente não sabe quem a gente escuta, quem que está falando a verdade. E a verdade, a única fonte de verdade é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente consegue discernir se aquilo é verdadeiro ou não. Mas eu preciso conhecer o que está escrito para não ser enganada.
Vamos voltar para a história de Eva. Eva sabia porque ela tinha recebido informação de Adão. Mas ela se permitiu ser enganada por conselhos errados. Se todo dia eu estou recebendo conselhos errados, isso vai entrando aqui na minha mente, e a gente aprende aqui dentro da nossa mente, os nossos caminhos neurais, eles são formados por repetição, por alto impacto emocional. Então, se todo dia eu vou tendo uma sementinha de coisas que são enganos, sabe, da nossa realidade como mulheres cristãs, o que acontece? Isso vai infiltrando dentro do nosso coração. E na hora de agir, eu vou agir de acordo com aquilo que foi construído dentro da minha mente. Mas teve mais uma terceira coisa. Se a primeira coisa é para onde você tem voltado o teu olhar, a segunda coisa é você tomar cuidado com os conselhos que você recebe. A terceira coisa é o seguinte, isso foi muito interessante quando eu li. Fala lá, deixa eu até ver aqui de novo para vocês, olha. A mulher vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Gente, não era algo ruim. Ela era boa, agradável aos olhos, mais uma vez, olha essa questão do olhar. E desejável, ela gerava desejo. O que ela fez? Ela pegou o fruto e comeu. A ação aconteceu só depois que provavelmente ela com ela mesma, e não sei se você já se falou sozinha, a gente conversa com certeza assim, a gente se fala sozinha muito o tempo todo, com certeza ela ficou questionando todas aquelas coisas dentro dela. Mas eu quero te dizer que nem tudo aquilo que parece ser bom, nem tudo aquilo que parece ser agradável e desejável é bom para você. Vai fazer bem para você. Pode ser que quando você tirou o olhar da tua casa e da tua família e voltou a olhar para fora da tua casa, o engano começou a acontecer dentro do teu coração. Você começou a observar outras coisas lá fora. E aí, conversando com outras mulheres, te disseram um monte de coisa que não está alinhada com a palavra de Deus. Parece que está. Parece um discurso bonito. Todos os caminhos chegam a Deus. Você tem que ser liberal mesmo. Você e seu esposo, imagina, cada um tem a sua conta bancária, que esse negócio de conta conjunta, você vai confiar? No homem não se confia. Quantas mentiras, quantos enganos vêm sendo plantados no nosso coração de geração em geração, mulheres. E aí, de repente, a gente com todo esse engano, a gente olha para aquilo que é proibido, já com os olhos contaminados. E a gente fala assim, acho que eu vou experimentar isso sim. Parece bom, parece agradável, parece desejável. E aí que a maioria das mulheres cai. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele é tão sujo que a mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usou com Jesus, ele usa comigo e com você. Isso nas coisas mais simples na vida, nos despertando os desejos que a gente não precisa ter. Não precisa. Sabe, minhas queridas, isso é tão forte, é tão real, porque depois que você agiu, sabe, depois que Eva cometeu o erro, mesmo que ela se arrependesse, mesmo que tudo, e eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês, a consequência veio. E o que eu quero te incentivar com essa live hoje, com esse vídeo, é que você
comece a pensar, sabe aquela coisa de pensar antes de agir? Que você olhe para a sua vida e perceba, teu olhar está mais na tua carreira, teu olhar está mais nas redes sociais, teu olhar está mais no que os outros estão fazendo, ou o teu olhar está para a tua casa, para a tua família, para você, para Deus? Com quem você tem andado? Que conselhos você tem ouvido? São pessoas que andam com Deus? São pessoas que têm frutos genuínos? Olhe para o fruto dessas pessoas que estão te dando conselhos. Uma mulher que já passou por vários divórcios nunca vai dar o mesmo conselho de uma mulher que aguentou firme o casamento, sabe? Orando, se consagrando, honrando seu esposo. E a terceira coisa, mais uma vez, nem tudo aquilo que parece ser bom. Às vezes, uma oferta de emprego parece ser muito boa. Às vezes, uma posição, uma mudança, tudo parece ser muito bom. Mas a gente tem que olhar para dentro e ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se aquilo que está sendo nos proposto tiver contrário àquilo que Deus tem para nós, a melhor resposta é obedecer. Se você está me acompanhando desde o início, sabe que eu voltei em 8 de março a esse novo capítulo da minha vida, realmente me dedicando à palavra de Deus, porque é isso que tem, a palavra de Deus que tem realmente o poder de transformar. E quando eu parei, 1 ano e meio atrás, uma das grandes chaves preciosas da minha vida foi a obediência. Quando a gente obedece a Deus, a gente abre espaço no céu para que o milagre aconteça, para que a transformação da nossa vida aconteça. Isso que é o mais lindo de ver. Se você falar assim, Vanessa, mas eu já pisei na bola, já fiz todas essas coisas, assim como Eva, já olhei para fora, já ouvi conselho errado, já trouxe para dentro da minha casa todo o engano, porque achei que era bom e... Enfim, tá tudo bagunçado aqui dentro de casa, sabe? Isso aconteceu com Eva, tava tudo bagunçado dentro da casa dela. Mas eu quero te dizer e te lembrar hoje que as misericórdias do nosso Deus, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E mesmo com tudo aquilo que Eva tinha passado, ela ganhou um novo nome. Até então ela não se chamava Eva. Adão a chamou de varoa, mas Deus a tinha chamado de Adão, não sei se você sabia disso. Eva se chamava Adão e Eva, os dois se chamavam Adão. E a partir do momento que Deus falou que ela iria conceder filhos com dores de parto, então, aí eles iam gerar muitos filhos, Adão deu o nome de Eva, profetizando que a partir daquele momento ela seria mãe de muitos filhos, Isso que Eva significa, ou seja, mesmo depois que Eva errou, ela teve a oportunidade de gerar frutos, gerar filhos. Isso quando a gente traz para a nossa vida, mesmo que a gente tenha errado, se a gente se arrepender do fundo do nosso coração, Deus pode nos dar uma nova chance de reverter a nossa história para que a gente ainda possa gerar frutos. Gerar não poucos frutos, mas gerar muitos frutos para a glória do Senhor, gente. Sabe? Sim, Eva teve as consequências do erro dela, teve. Mas ela teve a chance de ter uma nova história. E quando ela foi ter o primeiro filho, isso foi uma das coisas uma das lições que entraram no devocional que eu encaminhei essa semana, eu fico imaginando que, gente, nunca tinha havido um bebê na face da terra. Adão e Eva
Pareceram assim grandes, né? Vocês já pensaram? Ela não sabia o que era um bebê, que tinha que amamentar, como que fazia, como que era. Mas ela disse uma palavra que foi o que mudou tudo. Sabe o que ela disse? Ela teve o seu primeiro filho e ela contou com a ajuda do Senhor. Ela tinha convicção que nessa nova fase da história dela, essa nova fase onde ela iria gerar frutos, não seria com as forças dela, mas seria com o auxílio daquele que tudo pode. E isso fez diferença na vida dela. E é isso que precisa fazer diferença na nossa vida. A gente precisa voltar o nosso olhar para a nossa casa, queridas. Pararmos de ser enganada com os valores desse mundo. E contarmos com Deus para que Ele construa uma nova história onde a gente dê muito fruto, onde Ele vai ser o nosso auxílio em todos os momentos. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é que vale a pena viver isso. Não sei como que você tem estado, mas vale a pena. Essa história foi o que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você também. Por um momento da minha vida, eu tirei o olhar da minha casa. Eu me envolvi com conselhos que pareciam certos. Aparência, sabe? Aparência de certo. Mas eram ilusões. Ilusões deste mundo. Que não levavam a lugar nenhum. Parecia bonito, o discurso era lindo, mas eram ilusões. Coisas que tirariam o meu foco da casa, foco do meu lar. E Deus me fez parar tudo, já contei isso para vocês. Parar totalmente profissionalmente. Saí do grupo internacional que eu fazia parte, parei os meus cursos de coach, parei tudo. Já tinha saído do mundo corporativo, parei tudo. Porque eu decidi obedecer à voz de Deus. E é esse obedecer à voz de Deus que muda a nossa história, muda a nossa vida. E os frutos que eu sei que eu vou gerar na minha vida a partir de agora é porque eu tenho confiado nele. Assim como Eva falou que o primeiro filho, o primeiro fruto que ela gerou nesse novo momento da história dela foi com o auxílio do Senhor. Eu tomei uma decisão que eu só dou um passo na minha vida se o Senhor estiver na frente. Se Deus estiver na frente, se Ele estiver me orientando. Que eu possa ter te inspirado durante esse vídeo. Não sei se você está ao vivo ou vai estar assistindo depois. A mudar o teu olhar, minha querida. E obedecer aquilo que Deus tem para você. O teu papel principal é ser uma auxiliadora idônea. Faça isso. Que Deus vai honrar a tua decisão. E com essa decisão você vai dar muitos frutos. E não vai ser com a tua força, mas vai ser com o poder que vem do alto na tua vida. Sabe, você não vê uma árvore fazendo força para dar um fruto. E assim é a nossa vida quando nós estamos com as nossas raízes profundas na presença de Deus. A gente pode dar fruto sem fazer força. É porque Ele age através das nossas vidas. Eu não sei que momento que você está hoje, mas essa é a mensagem para você. E eu quero fazer uma oração antes da gente encerrar. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos. Deus amado, Pai querido,
Senhor que sonda e conhece os nossos corações como a música que nós ouvimos no início. O Senhor sabe o que existe dentro de nós que precisa ser mudado. E eu me incluo nessa oração. E quero te pedir, se os nossos olhos estão contaminados com as coisas desse mundo, se nós temos deixado o nosso olhar da nossa casa e temos olhado para fora, temos ouvido conselhos errados, temos nos iludido com aquilo que tem aparência de bom, mas é proibido. Que nesse momento Teu Espírito Santo possa reverter, limpar o nosso olhar e que a Tua presença seja preciosa na vida de cada mulher que está aqui. Que o Senhor possa mudar a história de cada uma, Senhor. Que o Teu Espírito Santo entre agora e mude cada coração, para que cada mulher que está ouvindo dê muito fruto com o Teu auxílio. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque a Ti cabe toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Amém. Minhas queridas, um grande beijo para vocês. Se você ainda não está nos nossos grupos devocionais, entre agora mesmo, veja lá no meu perfil, tem um link. São áudios que eu envio segunda, quarta e sexta, tem pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Você prefere em qual você quer estar. E a semana que vem provavelmente não teremos live, mas retornamos daqui a 15 dias com a próxima live, que vai ser baseada nas próximas lições que a gente tem visto nos devocionais. Grande beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, obrigada pela presença e a gente segue juntas para a glória e honra do nosso Deus. Grande beijo para vocês.